Estamos em Sorocaba, no aeroporto Catarina, um novo aeroporto aqui no interior de São Paulo, onde a GWM está lançando o Haval H6. Ele já vem de cara com essa nova identidade visual, com o LED imitando essa caída e essa grade com gomos que traz essa nova frente bem mais agressiva para o carro. De acordo com a GWM, o carro sofreu um facelift, uma mudança externa, mas ele continua com essa linha de cintura que eles chamam, evoluindo para a traseira do carro. Ela tem uma leve inclinação que dá essa cara de cunha. As linhas laterais também, acima do pneu e atrás, tanto a parte plástica preta como esta linha de dobra, deixa o carro mais elevado. E a capota, ela tem essa queda sendo terminada com aerofólio na traseira. Então toda essa linha dá essa fluidez no carro, uma fluidez de estilo. Falando de mecânica online, vamos ver o que nos espera embaixo do capô desse carro. Ele é equipado com um motor 1.5 litros turbo mecânico e ele conta com mais dois motores elétricos, um na parte traseira e outro integrado à transmissão na frente do carro. Então são três motores que operam dependendo da tua necessidade de torque, da tua necessidade de potência. Ele pode trabalhar só no traseiro, traseiro e dianteiro elétrico e motor a combustão interna. Ele tem uma autonomia de 110 km no elétrico e depois você pode completar com gasolina. Então ele tem uma autonomia total de mais de 900 km se você usar toda a carga elétrica e mais o combustível. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, com mola, amortecedores. Os amortecedores agora têm proteção de fim de curso mecânico, para você não ver aquelas batidas, por exemplo, você passa com uma certa velocidade em cima de uma lombada. Já a suspensão traseira, ela é multilink, em base de suspensão, ela acomoda lá atrás o motor traseiro e ela fica bastante confortável, principalmente pelo tamanho e o peso desse carro. A solução de multilink na traseira é a melhor que poderia ser dada para esse modelo. Nesse modelo, a traseira não sofreu tantas alterações do modelo anterior. Ela continua ampla traseira, com essa linha de LED ocupando toda a parte de trás e poucas inscrições. Ele mostra o modelo H6, mostra que esse carro é o PHEV, que ele tem carregamento na tomada ou carregamento pelo próprio motor, e GWM, que é a marca da empresa. O porta-malas, ele tem acionamento elétrico e tem 560 litros de capacidade. Bom, você pode dizer, um carro desse tamanho, com uma capacidade tão pequena, ele pode ser expandido para 1.400 se você deitar os bancos. Mas por que a capacidade não é tanta? Porque aqui embaixo tem o motor traseiro, tem toda a elétrica do motor traseiro, o que não permite ter uma certa profundidade. Então ele fica limitado a um piso alto, e nessa região ele vai ter os 500. Agora você, logicamente, pode deitar, ganhar todo espaço. Aqui dentro cabe bicicleta, prancha de surf e tantas outras coisas. O interior, luxuoso. Essa cor de lançamento, bege clara, fica muito bonito e dá muito espaço dentro do carro. Aí eles têm outras opções, que são a preta, e tem uma que é a full black, ou totalmente preta, que está só presente no GT. Agora, essa cor é linda. Em termos práticos, eu não sei te explicar o quanto prático, se você tiver duas crianças, alguns cachorros, você vai ter muita limpeza de banco para fazer. Bom, o painel é bastante amplo, bem distribuído, com soft touch, costuras muito bem feitas. O acabamento realmente tem me impressionado, o acabamento dos carros chineses, o quão rico eles têm sido, e na verdade isso tem até puxado a indústria nacional para esse mesmo nível. Você tem aqui uma tela de 10 polegadas logo à frente, e uma tela central multimídia de 14 polegadas, 14.6 para ser mais exatos. Como eu sempre digo, você precisa fazer um curso em Harvard para apresentar tudo que elas têm de features. Só em termos de aplicativos, ela tem vários e você pode baixar diretamente outros aplicativos que você fizer uso. Ela já tem o Apple CarPlay, tem a parte para Android, tudo embutido, fora todas as funcionalidades do carro que estão aqui dentro. Então, além do curso em Harvard, esse carro aqui vai te pedir uma pós-graduação em Cambridge, porque é muita informação. Ele traz, não dá para ver nessa cor, mas ele traz também um heads-up display na frente de 10 polegadas, onde você vai conseguir ver as principais informações, como velocidade,
e alguns níveis de segurança. A tela do painel central aqui do motorista, ela tem várias possibilidades de informação, mas ela vai te trazer todas as informações de segurança, traz ainda rádio, outras, e ela também é totalmente feita, você pode otimizar ela para o seu uso. A central também, você pode fazer a forma que você achar melhor, trazendo para ela, através de escorregamento, outros apps, e pode montar a sua própria diversão dentro do carro. O volante tradicionalmente traz os recursos de direção. Uma coisa diferenciada nesse carro é que a alavanca de câmbio não é central, mas sim na lateral, onde você tem o engate das marchas aqui, nesta lateral. O outro é seta e lâmpadas. Aqui na base central ele traz os comandos de ar-condicionado, os principais que você precisa, que também podem ser atingidos através do heads-up, ou você vai no botoeira. Tem porta-copos, carregamento de celular por indução, tem um baita porta-treco aqui, porta-trecos nas portas, enfim, ele é bem equipado em termos de lugares para você acomodar os seus objetos. Esse carro tem como um acessório, ou na verdade está embutido no sistema dele, o comando por voz. São mais de 300 comandos para fazer vários serviços no carro. Mas só como exemplo, olá GWM, abrir o teto solar. E ele vai abrir sozinho, automaticamente, o teto solar, sem a necessidade de você estar acionando manualmente. Fechar o teto solar. E assim como tantos outros comandos ao seu redor, e se eu pedir para ele abrir a minha janela, ele vai abrir a janela do lado que eu estou, ele tem essa possibilidade. E o seu companheiro também pode pedir para abrir a janela do passageiro. E ele vai abrir a janela do outro lado. É bastante cômodo. O modelo da Haval, ele tem o estacionamento Park Assistant, tanto na direção vertical quanto horizontal. E aqui nós paramos numa série de vagas aqui na lateral. Eu vou pedir para ele escolher alguma das vagas, então eu vou pedir o Park Assistant aqui, ou seja, engato a ré, ele aparece na tela toda a situação, mostra as vagas. Agora eu vou pedir para ele estacionar, ele vai me mostrar as vagas que estão próximas e vazias para que eu possa escolher. Então eu vou escolher aqui a vaga número 1, que é a que está um pouco atrás da gente, tiro o pé. Procurando vaga para estacionamento à frente. No caso ele ainda está procurando, bom, ele achou uma vaga, vamos dizer assim. Então eu vou escolher essa vaga e pronto, e vou pedir para ele iniciar o estacionamento. Tiro a mão do freio, tiro a mão do volante e deixo o carro procurar a vaga e estacionar sozinho. Olha, eu estou sem os pés, sem as mãos. E no caso, nesse momento de chegar um outro carro aqui na região, ele vai parar e esperar a decisão do motorista com relação a esse carro. Você vê que ele está dando a ré, ele identifica todos os obstáculos que tem para entrar nessa vaga e vai entrando tranquilamente de ré, sem nenhuma assistência do motorista. Então eu só vou estar olhando e, claro, logicamente, se eu pisar no freio, segurar o volante, ele vai abortar a missão de estacionar o carro. Ele está ajustando aí no centro da vaga e agora ele volta bem posicionado, até muito melhor do que eu mesmo estacionaria. Então lá. Serviço concluído, ele me avisa e o carro está parado, eu posso sair para ir passear no shopping. Bom, lá na frente tem um obstáculo amarelo, vocês vão ver quando ele se aproximar um pouquinho mais. Eu vou me dirigir a ele numa velocidade aqui até 30 por hora, nós vamos colocar 25 mais ou menos. E eu vou em direção a ele, acelerando, na verdade, mantendo uma velocidade constante, sem frear, sem fazer nada, e sem tirar as mãos do volante ou qualquer esforço na direção. A partir do momento que eu fizer um esforço, ele vai entender que eu estou no comando. Mas faz de conta que eu estou distraído a 30 por hora e eu vou deixar o carro fazer o trabalho dele aqui. Então vamos lá. Estamos a 20, 23 por hora. Olha, ele parou, eu quase que freiei aqui embaixo. Mas ele realmente responde muito bem. Essa é aquela situação de distração, né? Que você está no trânsito, onde para, de repente o cara da frente para, você não percebe, ele percebe por você. Olha, mais um item que está sendo demonstrado é o reverse automático.
e eu estava curioso para entender um pouco ele. Mas, por exemplo, aqui na frente nós temos uma linha de cones, a qual eu vou seguir, vou mostrar para vocês pessoalmente. Então eu vou seguir, ela é um pouco sinuosa, eu vou vir na parte sinuosa, fazer as curvas que eu estou circundando esse trajeto. Então você imagina você entrando na garagem de um prédio, chegar aqui na ponta e falar, putz, não era aqui, eu quero sair. Ao invés de você estar tendo que olhar para trás e ver o que está acontecendo, você vem aqui no sistema e pede para ele te levar de volta para trás, no mesmo trajeto que você fez. Então, eu tirei o pé do acelerador, botei aqui para ele voltar, e ele vai acompanhar de ré exatamente o trajeto que eu fiz para chegar até aqui. Imagina você desceu num lugar e teve toda aquela dificuldade de se aproximar do local e fala, puxa, não era aqui, eu tenho que voltar. Para você não ter o trabalho de ficar virado de costas, tentando não acertar a via, principalmente porque a visão não é a mesma, mesmo com as câmeras. Ele faz o trabalho todo para você. Interessante, um uso específico, mas está disponível. Para parar o percurso, eu simplesmente vou pisar no freio, ele vai desistir, e se eu quiser ir para frente novamente, ele me encerrou o acompanhamento, e agora eu vou drive, vou seguir o meu caminho. Olha, nós estamos agora fazendo uma subida, uma aceleração maravilhosa. Ele é um carro bastante estável, nós temos algumas pequenas curvas aqui em termos de carroceria, traseira, frente, ele não rola. Eu já tive outras oportunidades de estar dirigindo ele em condições um pouco mais extremas e controladas. Agora aqui na aceleração, em nada eu estou a 120 por hora. E vou diminuir porque tem um carro à nossa frente. Mas ele fazendo esse uso elétrico, mecânico, ele te traz todo o torque para o motor na hora que você pede. E mesmo com o tamanho dele, ele responde muito bem nas curvas. Logicamente que ele tem todos os possibilidade de direção, você tem aqui o controle de pista, né, de faixa, você tem o cruise control adaptativo, vários elementos de segurança que vão de frear o carro numa necessidade, se você está se aproximando, enfim, muito completo. É um carro grande, pesado, porém bastante bem na mão mesmo, para quem dirige um carro desse tamanho, está acostumado, que são carros mais cheio de balanço, né? No caso aqui, ele é bem na mão. Então nós vamos aí de novo falar da aceleração. Olha, eu acelerando o carro, ele pega a velocidade rapidamente. Eu tenho um ponto aqui que a gente está autorizado a fazer a aceleração do carro, tem menos curvas. E aí vocês vão ver o quanto ele acelera. Vou repetir daqui, Tarcísio. Aqui é o ponto de aceleração, eu vou botar 100%. Ele vai pegando velocidade rapidamente, olha, em pouco tempo já estamos aí a 120 por hora. E aqui é um ponto de freada, então eu vou frear porque aqui já vem uma curva. Realmente a combinação de motores aqui é impressionante. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela, a Infocel Games.
Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na InfoCell Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes. Nós estamos em São Paulo, Campo de Marte, para o lançamento do Geely EX2, em parceria com a Renault. Ele vem para concorrer diretamente com o Dolphin, da BYD. O Geely traz uma linha arredondada de carroceria. Ele tem essa frente já característica, que eles chamam de sorriso, né? Lembra realmente um sorriso. E os faróis com LED, com esse design já, essa assinatura em LED específica desse carro. A lateral não tem frisos, não tem curvas, não tem nada, é tudo redondado. Ele não vem com aquela marca de friso forte, tem apenas uma marca por sobre os paralamas, mas o resto do carro percebe-se que é uma linha limpa, que vem acompanhando até a traseira, os faróis de LED, também na traseira com um design específico, tudo muito simples, harmonioso e redondo. O Geely traz esse estilo arredondado, moderno, farol de full LED na frente com a assinatura específica. Ele tem esse sorriso, como o chinês chama, parece que o carro está dando risada até, mas você pode ver, ele não tem, lógico, entrada de ar nenhuma, porque o motor é elétrico, não há essa necessidade, e ele não tem frisos. Todas as linhas são arredondadas, exceto por uma pequena marcação acima do paralama, mas a lateral é toda harmoniosa, lisa, acompanha o teto e vem fechar na traseira também, com uma luz de LED na traseira desenhada também com a mesma composição do carro, porta-malas, um pequeno aerofólio. Então é um carro liso, não tem detalhes, não tem frisos, é um carro bastante harmonioso. Embora pequeno, ele tem um porta-mala bastante grande para o modelo. São 372 litros na carga traseira e com o banco rebatido ele chega a 1.320 litros. Não tem lâmpadas internas, é bem simples e a proposta do carro é essa, prática, simples e arredondado. Em função da carga elétrica, o carregamento dele, ele tem duas opções, logicamente. A carga lenta que você faz em casa, essa para você carregar o carro totalmente vai te demorar 6 a 7 horas. É chegar o carro à noite, parar, na manhã seguinte você já tem carga para andar mais seus 300 quilômetros. E a carga rápida promete ser feita em 20 minutos, dependendo do carregador. Você leva de 30% a 80% de carga em rápidos 20 minutos. Ou seja, se você está distante de casa, precisando de uma carga, nesses postos de carga rápida, você consegue uma velocidade bastante adequada. O carro conta com freio a disco nas 4 rodas e como o motor é tração traseira montado neste eixo central traseiro, a suspensão ela se torna multilink. O que, por outro lado, é muito benéfico quando você anda no trânsito. É um carro mais estável, mais agradável, tanto para quem está dirigindo quanto para quem está sentado atrás. Não tem aquele tradicional eixo, mesmo porque o motor assentado nessa região, ele é preso por um suporte, um chassi, que é fixo na carroceria, por 16 parafusos e as laterais saem todas
com multilink. Já na dianteira, ele tem uma suspensão tradicional, McPherson, só que ele tem um ângulo de curva bem fechado. Ele faz manobras em espaços menores do que os carros tradicionais deste tamanho. Falando tradicionalmente de mecânica online, na verdade, na frente ele é o fronta-malas. Ele tem 70 litros de volume para você carregar objetos. Aqui a parte de carregamento de água, a parte de bateria, a bateria pequena que só alimenta a parte interna do carro. E você fica aqui com espaço porque o motor está no eixo traseiro. É um motor central no eixo que alimenta o carro. Então você tem tração traseira num carro pequeno, ficou muito agradável de se dirigir. O motor tem 116 cavalos, 150 Nm e leva esse carro, dado ao peso, a 140 km por hora. E uma autonomia de mais ou menos 300 km na cidade. Ele tem autonomia oficial de 280 e poucos, mas ele vai chegar aos seus 300, o que é bem condizente com a ideia ou para o que o carro é projetado, um carro urbano. O interior é muito bem acabado, couro, as costuras aparentes, bem delineadas. Ele tem 35 porta-objetos no carro, a parte interna, tanto atrás quanto na frente. E aqui você ainda tem o carregamento de celular por indução e o painel, que conta com uma tela de 8 polegadas à frente, a tela geral, onde você tem todos os controles de motor, e uma tela de 14 polegadas, é quase a da minha casa, onde você vai ter todos os atalhos e, como eu sempre digo, você precisa fazer um curso em Harvard e você vai aprender a mexer com tudo. Mas ela é bastante interativa e você consegue aí controlar o carro, o ambiente, ar-condicionado e outros acessórios que estão por aqui. Esta é a versão Max. Ele tem as câmeras externas, o ADAS e os bancos elétricos, que não tem na versão Pro. Essa é a diferença entre os dois carros e, logicamente, alguns detalhes de acabamento. É completo, é espaçoso, é muito bem acabado. Olha, o espaço traseiro é muito bom, mesmo com o banco numa posição para trás, na frente, ainda sobra muito espaço, tem alguns lugares, como eu falei, tem 35 porta-objetos, aqui tem mais alguns, aqui embaixo. Ele tem as saídas de ar-condicionado na traseira e uma saída USB para alimentar atrás. Como esse carro tem a sua pegada para ser Uber, o espaço é muito bom, o acesso foi fácil, o acesso de saída é fácil, e ele tem bancos extremamente confortáveis. Ou seja, na Uber é um carro que vai dar trabalho. Em termos de cores, ele vem com esse verde pistache, que é a cor de lançamento, e aí mais simples, cinza, prata e branco. São bem simples nas escolhas de cores. E os preços? O preço da versão Pro, ele está em R$ 123.800, mas no lançamento eles estão ofertando por 120 mil, ou 119.990. E essa versão, a Max, ela é de 136.800 e agora no lançamento estão oferecendo por 135.100, mais alguns benefícios que você pode escolher entre o carregador, entre horas de carregamento em postos externos. Vale a pena conferir, porque o preço é bastante competitivo, principalmente se você olhar a concorrência direta dele, que é o BYD. Estamos a bordo aqui do Geely EX2, fazendo um pequeno test drive urbano dentro da cidade de São Paulo. Nós saímos do ponto de gravação, onde eles apresentaram todo o carro, e agora estamos indo em direção ao aeroporto de Marte, aqui onde eles vão ter umas atividades. Então é um trânsito urbano, na verdade, muita avenida, e como um carro elétrico, é muito divertido. Ele tem um torque muito bom, silencioso ao extremo, então é as poucas coisas que a gente tem a avaliar nesse momento. A parte de tela, visual, botoeira, a gente vai falar depois, mas ela é bem completa para o tipo de carro, para esse carro que é um carro de entrada no mercado dos elétricos. Olha, com relação à dirigibilidade na cidade, principalmente São Paulo, que é uma cidade que tem muito asfalto ruim, muito buraco, ele é confortável, é macio. Tem que ressaltar que a suspensão traseira ela é multilink, a tração também é traseira, o motor elétrico fica na traseira do carro. A dianteira é uma McPherson tradicional, mas até esse peso na traseira faz com que ele seja bem estável e a gente não está copiando muito o asfalto, assim, a buraqueira, ele passa bem em buraco e é macio com relação à suspensão no seu todo. Olha, com relação ao torque, ele é muito agradável, para a cidade é mais do que perfeito.
Então eu diria que esse carro é um carro urbano, um carro para se dirigir na cidade. E para essa característica, para esse uso, ele me parece caber muito bem. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652, Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Ribeira. Avenida Campina Grande, 689, Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140, João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 99-770-1570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17. Pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes.